Graça e paz em nome de Jesus, amém? Quero receber cada irmão, cada irmã, com a graça e a paz do nosso Senhor, para mais um dia na presença do nosso Deus, mais um culto, onde nós podemos adorar e bendizer o nome do nosso Deus. Com muita alegria no nosso coração, com a satisfação de podermos estarmos aqui, mesmo que seja por vídeo, mais uma vez, mas nós agradecemos a Deus pelo privilégio que nós temos de, mesmo sendo por vídeo, mas nós estarmos juntos, unidos, como um corpo de Cristo, como uma família de Deus. Nesse momento, convido você para que juntos possamos ler a palavra do nosso Deus. Lá em Salmos, nós estaremos lendo Salmos 27, nós leremos do 1 ao 4. Salmos 27, do 1 ao 4, a palavra do Senhor, ela diz assim: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos, se chegaram contra mim para comerem a minha carne, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nisto confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo. Amém? A palavra do nosso Deus é uma palavra rica, Ela é luz, ela é vida, ela é salvação para cada um de nós, e que nós possamos realmente tomar entendimento dessa palavra, que nós possamos buscar o Senhor em todos os momentos das nossas vidas. Vamos fazer uma oração de louvor, uma oração de adoração ao nosso Deus. Vamos orar. Curva sua cabeça, vamos orar neste momento. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais um dia, Pai, na Tua presença. Te agradecemos, Senhor, por esse culto, mais uma vez, Senhor, onde nós podemos estar aqui, Senhor, para louvar e bendizer o Teu santo e poderoso nome. Que o Senhor possa estar conosco, Pai, falando ao nosso coração, através, Senhor, da palavra do Senhor, através dos louvores, através, Senhor, de tudo aquilo que for feito, Senhor, que seja para engrandecimento do Seu nome. Nós agradecemos pelo cuidado do Senhor conosco. Oramos, Pai, para que o Teu Espírito Santo, Senhor, possa encher o nosso coração, para que o Teu Espírito Santo, Pai, possa encher o coração dos nossos irmãos que estão assistindo este vídeo, Senhor. Que o Teu Espírito, Senhor, possa estar visitando cada um na sua casa, no seu lar, onde cada um estiver, Pai. Que cada um possa receber da porção do Senhor nesta noite. Nós oramos, Pai, agradecidos, sabendo que o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é a nossa rocha. E nós queremos agradecer ao Senhor por isso. Louvado seja o Teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém. A palavra do nosso Deus, ainda no Salmos 27, a palavra do nosso Deus, ela continua dizendo assim. Nós leremos agora do 4 ao 6, dando sequência aí da palavra do nosso Deus, a partir do versículo 5. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. Também agora a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão ao redor de mim. Por isso oferecerei sacrifícios de júbilo no tabernáculo do Senhor. Cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor. Que nós possamos, assim como o salmista aqui, ele está engrandecendo o nome do Senhor, que nós também possamos engrandecer o nome do nosso Deus. Vamos louvar o Senhor. Esse cântico se chama A Ele a Glória. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto do conhecimento, quão insondáveis, Senhor, são os teus caminhos.
Deus. Não há outro igual. Não há outro igual a Ele, e ninguém acima dele, porque por Ele, pra Ele, são todas as coisas. A Ele a glória, a Ele a glória, eternamente. Amém. A Ele a glória, a Ele a glória, eternamente. Amém. Amém. Aleluia. Louvado seja o nome do nosso Deus. Nesse momento nós teremos um momento de confissão, onde você pode colocar diante do Senhor a sua vida, né, aquilo que você tem feito diante do Senhor, confessar a Ele o seu pecado, colocar diante do nosso Deus a nossa vida, tudo aquilo que nós fazemos que possa ter desagradado ao Senhor. Vamos fazer isso nesse momento. Senhor nosso Deus, amado eterno Pai, no nome de Jesus, Deus, nós queremos te agradecer, Pai, porque Tu és esse Deus glorioso, Tu és o Deus poderoso, Pai, Tu és o Deus que está acima de tudo, de todas as coisas. Pai, nós Te louvamos nesta noite, porque o Senhor, Deus, nos amou, porque o Senhor nos escolheu, porque o Senhor nos chamou, porque o Senhor, ó Deus, enviou Teu Filho Jesus Cristo a este mundo, Teu único e verdadeiro Filho, para morrer no nosso lugar. Por isso nós Te pedimos, Pai, perdão, perdoa-nos, ó Pai, pelos nossos pecados, perdoa-nos, ó Deus, pelas nossas ofensas. Em nome de Jesus, Pai, receba o nosso louvor, receba a nossa adoração, receba, Pai, a nossa gratidão. Ainda que, ó Pai, nós não somos dignos, ó Pai, de Ti, Senhor, mas nós Te pedimos, Pai, que o Senhor seja, ó Pai, ó Deus, engrandecido, Pai, através desses louvores, através da palavra, através, ó Deus, deste culto que nós estamos agora, Pai, ministrando ao Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, nós pedimos, Pai, que o Senhor toque na vida de cada um agora, que a mão do Senhor venha sobre cada um, ó Deus, que está agora participando deste culto, e que haja nesse momento, ó Deus, em nome de Jesus, quebrantamento, que haja nesse momento, ó Pai, despertamento, que haja nesse momento, ó Pai, o Teu Espírito Santo tocando na vida de cada um, Pai, para que todos nós possamos adorar o Senhor, glorificar o nome do Senhor, para que nós possamos, Pai, exaltar o nome do Senhor de todo o nosso coração, todos os dias da nossa vida. Em nome de Jesus, nós oramos e nós Te agradecemos. Amém. Amém. Divino companheiro, Divino companheiro do caminho, Sua presença sinto logo ao transitar.
A sombra da noite se aproxima e nela o tentador vai chegar. Não me deixes só no caminho. Ajuda-me até chegar. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Fica, Senhor, meu Salvador. Fica, Senhor, meu Salvador. Oh, glória, aleluia. Deus é bom demais, é bom poder cantar e louvar o nome do nosso Deus. Vamos continuar adorando ao Senhor, porque nós conhecemos um grande amigo, né? E é muito bom a gente poder engrandecer o nome do nosso Deus. Conheci um grande amigo, e ele é o Filho de Deus Pai, seu nome é Jesus Cristo. E nele a gente pode confiar. Jesus Cristo, nele a gente pode confiar. Jesus, nele a gente pode confiar. Conheci um grande amigo, ele é o Filho de Deus Pai. Qual que é seu nome, Senhor? O seu nome é Jesus Cristo. Nele a gente pode, aleluia. Nele a gente pode confiar. Conheci um grande amigo, ele é o Filho de Deus Pai. O seu nome é Jesus Cristo. Nele a gente pode confiar. Jesus, nele a gente pode confiar. Jesus, nele a gente pode confiar. Você só pode ser feliz. Você só pode ser feliz tendo Jesus no coração. Você só pode ser feliz
Tendo Jesus no coração, você só pode ser feliz. Tendo Jesus no coração, você só pode ser feliz. Tendo Jesus no coração, Jesus, Jesus. Nele a gente pode confiar. Jesus, Jesus. Nele a gente pode confiar. Aleluia, nele a gente pode confiar. Eu navegarei no oceano do Espírito, e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei no oceano do Espírito, e ali adorarei ao Deus do meu amor. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste, Senhor, e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes, Senhor, e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes, e enche-me de novo. Eu adorarei. Graça e paz, irmãos, que bom que estamos juntos, adorando o Senhor. E agora vamos meditar na palavra de Deus. Eu peço que você abra lá a sua Bíblia no texto da nossa meditação de hoje, em Filipenses 3, a partir do verso 12. Nós leremos até o capítulo 4, versículo 1, continuando a nossa série de mensagens, Alegria Inabalável. Abra sua Bíblia e acompanhe a leitura. Diz assim, esse trecho da palavra do Senhor. Não que eu já tenha recebido isso ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos maduros, tenhamos esse modo de pensar. E se em alguma coisa vocês pensam de modo diferente, também isto Deus revelará para vocês.
seja como for, andemos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sejam meus imitadores e observem os que vivem segundo o exemplo que temos dado a vocês, pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu lhes dizia e agora digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está naquilo de que deviam se envergonhar, visto que só pensam nas coisas terrenas, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Portanto, meus amados irmãos, de quem tenho muita saudade, vocês que são a minha alegria e coroa, sim, meus amados, permaneçam deste modo firmes no Senhor. Vamos orar. Senhor Deus, amado Pai, soberano Senhor sobre o universo, nosso Salvador, nós te agradecemos pela bênção que o Senhor nos dá, Pai, de podermos ter a Tua palavra na nossa língua, compreendê-la, Pai, e na dependência do Espírito Santo, estudá-la e meditar nela nesse momento, Pai. Ilumina a mim, aos meus irmãos, para que possamos compreender as verdades que a Tua palavra nos diz e possamos praticar, viver alegres, Pai, com a esperança renovada no nosso coração, de saber que o Senhor está conosco todos os dias e nos ajudará nessa caminhada, nessa corrida da vida, nessa maratona e nesses tempos difíceis que estamos passando, Pai. Nos ajuda, nós precisamos do Senhor. No nome de Jesus. Amém. A grande presença de atletas do Quênia no pódio das competições internacionais de média e longa distância levou muitas pessoas a se perguntarem qual seria o mistério da força dos corredores quenianos. É o que tenta explicar um jornalista inglês em seu livro Correndo com os Quenianos, no qual ele procura descobrir os segredos do povo mais veloz do planeta. Entre outras coisas, o autor do livro indica que os quenianos correm apoiando primeiro a planta dos pés, em vez do calcanhar, como fazem muitos esportistas ocidentais, o que contribui para frear a passada, enquanto vários especialistas apostam também no talento e uma dieta simples rica em carboidratos. O treinador da Federação de Atletismo do Quênia e de alguns dos principais clubes do país, quando perguntado sobre qual seria o segredo da alimentação e treinamentos que resultam nesse alto desempenho dos quenianos, ele responde: comemos a comida comum daqui, arroz e ugali, que é uma massa de milho, além de bebermos muito leite. Talvez nos treinamentos influencie a altitude de mais de 2.000 metros acima do nível do mar, em Eldoret, por exemplo, localidade de onde vêm os melhores corredores de longa distância do mundo. Tudo isso é tolice. Muitos especialistas citam a atitude, a dieta, tudo tolice. Reclama Renato Canova, um veterano treinador de atletismo italiano, cujos discípulos conquistaram dezenas de medalhas nas maiores competições internacionais. Canova diz que há muita atitude também na Colômbia, no Peru, nos povos que vivem nos Andes, e eles nunca produziram um atleta. O segredo, na opinião do treinador, é uma vida dura. Se tem alguém que entende o que é uma vida dura, é o apóstolo Paulo. Ele fala com autoridade por experiência própria sobre lutas, dedicação, suor, dor e sofrimento. Uma das figuras usadas pelo apóstolo para ilustrar a vida cristã é a do atleta, do corredor. Paulo vê muitas semelhanças na caminhada com Cristo e na corrida, e se coloca como um técnico experiente, dando orientações a seus atletas de como correr bem a maratona da vida. É nesse tema que eu quero meditar com vocês hoje, correndo bem na maratona da vida. E a primeira orientação de Paulo é para que o crente continue avançando. Observe dos versos 12 a 17.
Paulo dá continuidade à ideia dos versículos anteriores, nos quais ele estava falando sobre estar em conformidade com Cristo, se identificar com Jesus em sua morte. E esse estilo de vida sacrificial, totalmente voltado para os interesses de Cristo, poderia dar a entender aos filipenses que Paulo estivesse num nível superior a todos os outros na vida cristã, como um maratonista queniano quase que inigualável. Mas essa não é a ideia de Paulo sobre si mesmo. E ele diz no versículo 12: Não que eu já tenha recebido isso ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Paulo está dizendo que apesar de ter sido justificado por Cristo, ter sido conquistado, apesar de seu bom testemunho como crente, apesar de ele sentir na pele o que é sofrer pelo Evangelho, ele ainda não obteve a perfeição. E a ideia da palavra perfeição aqui é a de completude, executar completamente algo. Seguindo a analogia da vida cristã com a maratona, seria finalizar a corrida. E Paulo não havia finalizado sua corrida ainda. Mesmo preso, limitado geograficamente, ele continua correndo na maratona da vida, servindo seus irmãos para a glória de Deus. Paulo poderia se acomodar e não avançar mais, pensando que já tivesse feito muito pelo reino de Deus e relaxado com o pensamento de já ganhei. Mas não é isso que ele faz. E isso não é o que ele espera de um crente. Por isso, não relaxe com o pensamento já ganhei. Assim como Paulo, nós também descansamos naquilo que Jesus conquistou para nós na cruz. Ele nos salvou da condenação, nos deu uma nova vida sem precisarmos fazer nada. Isso é graça. Deus em Cristo, após nossa conversão, começa a restaurar em nós a imagem e semelhança divina que o pecado praticamente destruiu. E passamos a ser conformados ao caráter de seu Filho Jesus. A esse processo chamamos santificação. Porém, esse descansar na graça de Deus, ele não tem nada a ver com sermos passivos e viver uma vida de quietude, esperando sem fazer nada. Esse pensamento de já ganhei, ou de Jesus já venceu e por isso não preciso me esforçar, é enganoso, é perigoso. Até o fim das nossas vidas, a corrida ainda não terminou. E para corrermos bem a maratona da vida, é importante observarmos as orientações de Paulo aqui. Ele diz que fazia uma coisa, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Para avançar, não podemos olhar para trás. Como vimos na mensagem anterior, Paulo havia deixado tudo para trás, considerava tudo como perda para viver para Cristo. Quando ficamos presos no passado, olhando para trás, pensando nas coisas que poderíamos ter feito diferente, isso nos trava e não avançamos. Precisamos olhar para frente, não ficar preso atrás, no passado. Um corredor que quer vencer a corrida não pode olhar para trás. Ele precisa avançar, ter foco na linha de chegada para conquistar o prêmio, a medalha, o troféu, ou nos Jogos Olímpicos antigos, a coroa de louros. Paulo diz na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 9, a partir do versículo 23, assim: Tudo faço por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Vocês não sabem que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Corram de tal maneira que ganhem o prêmio. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Paulo diz que um atleta se esforça ao máximo para ganhar uma corrida e levar o prêmio. Mas esse prêmio, a coroa, é corruptível. Nos Jogos Olímpicos mais antigos, na época de Roma, do Império, somente o campeão era premiado e coroado com a coroa de louros, que com o tempo murcharia ou se corromperia, como Paulo coloca aqui aos Coríntios. Até mesmo hoje, as tradicionais medalhas de ouro, prata e bronze não são algo que possamos considerar incorruptível, pois tem valor passageiro. Já nos cristãos, na maratona da vida, em vez de somente um ganhar o prêmio, todos receberemos uma coroa incorruptível e com um valor que jamais se perde. A coroa da vida eterna que Deus já nos garantiu em Cristo.
E pelo prêmio muito mais valioso que já temos garantido, deveríamos, agradecidos, nos esforçar muito mais pelo Evangelho do que um atleta em uma competição. Era isso que Paulo fazia, mantendo disciplina e sofrendo como um atleta de alta performance em treinamento. Mas diferente desse atleta que visava sua própria glória, Paulo visava a glória de Deus. Acredito que era essa a ideia paulina que o teólogo inglês John Wesley tinha em mente no século XVII, quando pensou na ideia de perfeição cristã. John Wesley era muito dedicado em sua piedade pessoal e nas obras sociais, buscando fazer a diferença em sua época. Era um homem bastante metódico, que tinha dias e horários definidos para ler a Bíblia, orar, jejuar, enfim, para todas as coisas. Ele tinha um grande cuidado de aproveitar bem o seu tempo e realmente viver totalmente para a glória de Deus. John Wesley nunca saiu da igreja anglicana, apesar de, em modo geral, ele acreditar que ela estava se distanciando do que Deus queria. Seus seguidores mais tarde fundariam a Igreja Metodista, baseada em seus ensinos, métodos e práticas. Tanto John Wesley quanto Paulo sabiam que a corrida da vida cristã não é uma competição de quem é melhor, qual igreja é melhor. Para ambos, estava claro que o melhor era que estivessem unidos em Cristo, correndo juntos na maratona da vida. Pois na maratona da vida cristã nunca se corre sozinho, guiado somente pelos próprios pensamentos, mas todos correm juntos, olhando para Jesus, tendo o mesmo modo de pensar. Por isso, fuja de correr sozinho. Versículo 15. Todos, pois, que somos maduros, tenhamos este modo de pensar. E se em alguma coisa vocês pensam de modo diferente, também nisto Deus revelará para vocês. Seja como for, andemos de acordo com o que já alcançamos. Paulo diz que esse pensamento, qual está expondo, é de alguém maduro. Algumas versões trazem a palavra perfeito, mas essa palavra pode nos causar estranheza pelo conceito que temos dela. O sentido claro aqui é de maturidade, de pessoas experimentadas, que já são convictas do que creem e por isso teriam o mesmo modo de pensar, o mesmo sentimento de Paulo, uma mente moldada pela mente de Cristo. Mas é claro que sempre há aqueles que pensam diferente, não concordam, o que é até normal em alguns assuntos. Porém, no que Paulo está tratando, ele diz que é dessa forma. Deus revelou isso para ele. Não há dúvidas a respeito do que o apóstolo Paulo está apresentando em qualquer uma de suas cartas, de seus escritos, porque ele está sendo inspirado por Deus. Mas caso ainda alguém pensasse diferente, não concordasse, e não estivesse em concordância com os irmãos da igreja, Deus esclareceria todas as coisas. Eles deveriam andar de acordo com o que já haviam alcançado. Alguns estavam mais maduros, outros menos, mas eles não deveriam andar para trás. John Wesley foi maduro no saindo da igreja anglicana. Talvez ele tivesse em mente que sair da igreja seria dar um passo para trás na corrida pelo reino de Deus. E apesar das divergências, entendia que não estava correndo sozinho, que havia outros irmãos que pensavam e viviam de acordo com os princípios do Evangelho e no poder do Espírito. Ele foi um homem que não buscou poder e influência eclesiástica ou no reino da Inglaterra, mas viveu cheio do poder de Deus e espalhou a influência do reino de Deus por onde passou. E foi um homem digno de ser imitado. No versículo 17, Paulo diz: irmãos, sejam meus imitadores, observem os que vivem segundo o exemplo que temos dado a vocês. Em vários lugares, várias cartas, em vários dos seus escritos, Paulo orienta os crentes a serem imitadores dele, como ele é de Cristo. Ele se coloca como um exemplo alcançável, real, porque em relação a Jesus poderiam pensar: mas ele é perfeito, é o Filho de Deus, eu não sou. O exemplo de Jesus é sempre o primeiro e mais importante, mas Paulo se coloca como exemplo de pecador remido pelo sangue de Jesus, um pecador que está correndo a corrida da melhor forma que pode, fazendo tudo o que está ao seu alcance na dependência do Espírito Santo. Nesse sentido, ele pode e deve ser imitado, e não só ele, mas também os que vivem segundo o exemplo dele.
assim como temos várias pessoas na história da igreja que são dignas de serem imitadas, e pessoas ainda hoje que dão um ótimo testemunho como seguidores de Jesus, que nos inspiram e servem de exemplo. Atletas de alta performance são admirados no mundo todo e muitos se inspiram e gostariam de ser como eles. Mas o que a maioria não vê é que para chegar até ali o atleta passou por muitas dificuldades, fez grandes esforços para que obtivesse esses resultados. Depois de muito treinamento duro, na maratona o atleta ainda enfrenta vários obstáculos até terminar a corrida, como seu cansaço físico, um buraco, uma pedra no caminho, o sol forte e o suor escorrendo nos seus olhos, ou até mesmo um louco que surge da multidão para empurrar o corredor, como aconteceu com o velocista brasileiro Vanderlei Cordeiro de Lima, que foi empurrado por um ex-padre a 6 quilômetros do fim da maratona que lhe daria a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Atenas em 2004. Todos aqueles que são considerados grandes atletas fazem grandes esforços. E todos aqueles que foram considerados grandes homens ou mulheres de Deus na história não tiveram vida mansa e sem obstáculos. A vida do crente é cheia de obstáculos e algumas vezes pessoas aparecem no nosso caminho só para atrapalhar. Paulo os chama de inimigos da cruz de Cristo. Para correr bem a maratona da vida, é necessário tomar cuidado com os obstáculos. Versículos 18 e 19. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu lhes dizia, e agora digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está naquilo de que deviam se envergonhar, visto que só pensam nas coisas terrenas. Paulo conhecia bem a igreja de Filipos, estava sendo bem informado por Epafrodito a respeito da congregação, e sabia que tinha pessoas andando entre eles que não eram confiáveis. Provavelmente nem eram membros daquela igreja, mas participavam esporadicamente das reuniões. O apóstolo já havia dito antes e agora ele diz com os olhos cheios de lágrimas que estes são inimigos da cruz de Cristo. E Paulo descreve algumas características desses inimigos da cruz de Cristo, que não são poucos, são muitos, para que os filipenses pudessem identificar que tipo de pessoa o apóstolo estava se referindo e tomarem cuidado. E a primeira coisa que ele diz sobre essas pessoas é que o Deus deles é o ventre. Esses inimigos da cruz de Cristo não demonstravam a disposição de um atleta, não estavam mortificando a carne, como Paulo trabalha na carta aos Romanos, mas estavam se entregando à sua própria vontade e vaidade. O Deus deles é o ventre, eles mesmos. Não fica claro aqui se Paulo está combatendo especificamente o pecado da glutonaria, de comer demais, ou se ele está alertando novamente sobre os judaizantes que impunham dietas alimentares da lei mosaica. De qualquer forma, os inimigos da cruz de Cristo só se preocupam com satisfazer a sua vontade. Uma pessoa que não pensa nos outros, que só se preocupa consigo mesmo, em satisfazer seus desejos, seja de comida, desejos sexuais, luxúria, amor ao dinheiro, não pode ser considerada como uma pessoa crente em Jesus Cristo, porque eles têm outro Deus, o ego, o eu. A segunda coisa que Paulo diz sobre esses inimigos é que eles se gloriam do que é vergonha. Normalmente não é difícil identificar esse tipo de pessoa, porque o que traria vergonha para um crente, amigo da cruz de Cristo, é motivo de se gloriar dos inimigos da cruz de Cristo. É aquela pessoa que vem contar toda empolgada sobre uma coisa que ela tem certeza que não agrada a Deus, que é pecado. E mesmo assim a pessoa conta, se vangloriando e não se envergonha, não se arrepende do que fez. Não que seja isso aqui no texto, mas um exemplo bem simples, que eu já vi até acontecer no meio de supostos crentes, é a pessoa se gloriando de ter tomado todas na noite anterior, ter ficado bêbada e não se lembrar de nada. Qual é a honra disso? Ou uma pessoa empolgada de ter adquirido um bem, mesmo sabendo que não pode pagar, ficando endividada e com o nome sujo. Ou ainda a pessoa contando empolgada que teve uma experiência louca fora do casamento, traiu o cônjuge
Qual a honra disso? Isso é motivo de vergonha. Só um inimigo da cruz de Cristo se gloria em coisas desse tipo. E ainda há outra coisa que Paulo diz sobre esses inimigos, é que eles só pensam nas coisas terrenas. Em uma conversa de alguns minutos com alguém, você já consegue identificar a sua cosmovisão, a sua visão de mundo, a forma que essa pessoa pensa e pelo que ela vive. Os inimigos da cruz de Cristo só pensavam em coisas terrenas. Os interesses deles, as conversas, os sonhos, planos, tudo girava em torno deles, de satisfazer suas próprias vontades e não se preocupavam com a vontade de Deus. Todos precisamos de coisas materiais para viver, temos necessidades do corpo e da mente humana, mas Paulo, quando diz que eles só pensam nas coisas terrenas, está dizendo que eles não estão nem aí para as coisas espirituais, como a necessidade de arrependimento dos pecados, santificação, missão da igreja, vida buscando a glória de Deus. Para exemplificar mais um pouco, tem pessoas que só se preocupam com qual será a próxima coisa que vai comprar para facilitar a sua vida, melhorar a sua aparência, qual comida vai comer, para onde vai viajar. Todas essas coisas são legítimas, mas o crente não pode só se preocupar com elas. Não vivemos para as coisas, para o mundo, mas a nossa vida pertence a Cristo, nosso Deus, nosso Senhor. Os inimigos da cruz de Cristo nunca vão entender isso e nunca vão aceitar viver pela fé. Eles só pensam em coisas terrenas. Por isso, os inimigos da cruz de Cristo são uma pedra no caminho, um buraco que, se você cair nele, vai torcer o pé e vai se levantar com dificuldade. Eles são aquele suor que entra no olho e arde. Essas pessoas causam males que têm consequências trágicas, mas o destino delas é a perdição. Como atletas correndo para a glória de Deus, o nosso foco não deve estar nessas pessoas. Nós devemos estar atentos aos inimigos da cruz de Cristo, mas o foco não está nelas. Como o próprio Paulo já disse, para andar e imitar aqueles que são maduros e podem até imitar o seu próprio exemplo. Na maratona da vida, se não queremos desanimar com os obstáculos, sejam eles inimigos da cruz de Cristo, nós mesmos, com nossas vaidades, doenças, dificuldades financeiras, problemas de relacionamento, seja lá qual for o problema, ou luta, ou a pedra no seu caminho, para não desanimarmos e desfalecermos na maratona da vida, nós precisamos manter o foco na linha de chegada. Versículo 20: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Pensando nisso, mantenha seus olhos no céu. Claro que isso não quer dizer levantar a cabeça e ficar olhando para as nuvens. Até porque se o corredor fizer isso, ele vai tropeçar e cair. Mas Paulo está chamando a atenção para que lembremos que a nossa cidadania principal é a cidadania do reino dos céus e não do reino dos homens. Talvez no reino dos homens seu nome não tenha relevância alguma, mas o que realmente importa é que seu nome está no livro da vida, no registro de Deus dos cidadãos do céu. Nossos olhos e nosso coração não estão mais focados nas coisas terrenas. Mas às vezes ainda caímos no erro de nos preocuparmos mais com o que os outros pensam a nosso respeito. Se estamos nos saindo bem na maratona, se estamos tendo um alto desempenho aos olhos das pessoas, do que o que Deus está vendo a nosso respeito. Deus nos conhece completamente. Se devemos nos preocupar com o que estamos fazendo com a nossa vida, com a forma que estamos correndo, deveria ser Deus o primeiro a vir em nossas mentes. É para Ele que prestaremos contas, é por Ele que corremos. Nós não corremos na maratona da vida para sermos reconhecidos como bons pelas pessoas. Nossos olhos não estão mais fixos nas coisas terrenas, na honra que podemos receber dos homens. Não precisamos ser reconhecidos por ninguém que valide quem nós somos. Jesus já validou aquele que justificou mediante a fé nele. Olhe para Cristo. Para mantermos o foco na linha de chegada, não podemos esquecer por quem estamos correndo. Se não for por Cristo, estamos sem foco e sem esperança. O que você está esperando, meu irmão, minha irmã?
Reflita no seu coração agora, faça essa pergunta para si mesmo: o que eu mais espero na minha vida? Se você está focado em Cristo e na linha de chegada, o que você mais aguarda é o vencedor, o Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo, descendo dos céus em grande glória e majestade, declarando que a corrida acabou e nós vencemos. Aguarde o Salvador. Se não foi a volta de Cristo que veio à sua mente, se há outra coisa que você anseia mais do que isso, pense bem no que está em jogo. Quando nosso Salvador voltar para buscar a igreja, ele transformará nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem, até colocar debaixo dos seus pés todas as coisas. Todas as coisas que incomodam e atrapalham durante a maratona da vida serão removidas. Até mesmo o nosso corpo limitado se tornará um corpo glorificado como o de Jesus, sem dores, sem fragilidades, sem morte, sem angústia, sem pecado, sem tristeza, sem lágrimas. E a nossa vida cumprirá plenamente o que Deus tem planejado para a sua criação. Pelo poder de Cristo, ele vai reorganizar todas as coisas. Eu anseio esse dia mais do que tudo, onde meu corpo de humilhação será transformado num corpo glorioso e a imagem e semelhança de Deus será visível perfeitamente em mim e em você também, para a glória do Senhor, por toda a eternidade. Mas ainda estamos aqui, na nossa corrida, nessa maratona ainda tropeçamos, caímos, nos machucamos, sangramos por dentro e por fora, nos cansamos e às vezes até paramos exaustos. Por isso precisamos constantemente nos lembrar e aceitar que temos limitações temporais. Queríamos ser corredores perfeitos hoje, mas não somos ainda. Gostaríamos que a maratona com Deus fosse mais leve, mas ela não é. Tentamos ser super-heróis, super amigos, super pais, super mães e algumas vezes tentamos até ser super salvadores, achando que somos nós que fazemos a coisa acontecer. Mas nós somos extremamente limitados. Se não for a graça e o poder de Deus agindo em nós e através de nós, não podemos fazer muita coisa. O querer e o realizar pertencem ao Senhor. Mas muitas vezes queremos e realizamos, corremos sozinhos, não consultamos o Senhor, e quando não realizamos o que planejamos, nos entristecemos e nos frustramos. Nosso corpo se cansa rápido. Se você não tem um histórico de atleta, provavelmente sofre de dor nas costas, nas pernas, nas juntas. E o máximo que você pode fazer e deve fazer é cuidar desse corpo que Deus te deu, pois ele é o templo do Espírito Santo. Mas por mais que você se cuide, ele continuará sofrendo as consequências do pecado original. Aceite que você tem limitações, mas não aceite que elas serão para sempre. Jamais esqueça que ganhar a corrida da vida não está nas suas mãos. Cristo já venceu por nós na cruz e destruiu o poder do pecado e da morte sobre aqueles que creram em Cristo. Mas lembre-se, é você que corre a maratona com o seu corpo e a sua mente dados por Deus. Jesus Cristo, ele reina soberanamente, mas temos a nossa responsabilidade de observarmos bem a raia que estamos correndo, lembrando que estamos correndo juntos por um treinador que nos ajuda em todos os momentos. E a vitória já está garantida, que eu e você sempre sejamos encontrados firmes em Cristo, pois assim seremos vitoriosos na maratona da vida. Para concluir, capítulo 4, versículo 1, portanto, meus amados irmãos, de quem tenho muita saudade, vocês que são a minha alegria e coroa, sim, meus amados, permaneçam deste modo firmes no Senhor. A alegria e coroa do corredor, apóstolo Paulo, não é conquistar sua liberdade da prisão, não são seus grandes feitos como apóstolo, mas são seus irmãos a quem dedicou a sua vida para que permanecessem firmes
no Senhor. Eu sei que todos estão cansados dessa maratona que estamos correndo e com muita saudade uns dos outros, assim como Paulo estava e assim como eu também estou de vocês. Mas não podemos parar de avançar, não podemos olhar para trás e ficarmos lamentando que antes da pandemia tínhamos uma vida melhor. Precisamos tomar cuidado com os obstáculos externos e internos, mantendo o foco lá na frente, visualizando nosso Senhor Jesus na linha de chegada, nos aguardando de braços abertos. Que Ele nos guie para que corramos bem na maratona da vida. Vamos orar? Senhor Deus amado, nós te louvamos, nós bendizemos o teu nome, porque o Senhor é bom em todo o tempo. O Senhor tem cuidado de nós, tem nos abençoado, ó Pai. E apesar das tribulações, o Senhor é um Deus presente. O Senhor é um Deus que cuida de cada um de nós, ó Pai. A maratona, ó Pai, que estamos correndo, principalmente nesse ano, ó Pai, estamos todos muito cansados. E clamamos ao Senhor por misericórdia, que renove as nossas forças, Pai. Assim como a Tua palavra diz, que aqueles que esperam no Senhor têm as suas forças renovadas e voarão como a águia. Oh Deus, nós queremos voar alto nos planos altos do Senhor, ó Pai. Não para nós mesmos, não para alcançarmos objetivos egoístas nossos, mas para cumprirmos os propósitos do Senhor, ó Deus. Estamos nas tuas mãos. Nós somos os atletas do Senhor, é o nosso técnico, aquele que nos instrui através da tua palavra e pela iluminação do Espírito Santo. Ó Deus, nos guia, ó Pai, nessa maratona. Se nós cairmos, nos levanta, ó Pai. Nos carrega no colo, porque muitas vezes as nossas forças se esvaem e nós não continuamos a correr, ó Pai. Ó Deus, renova a nossa esperança, que nós possamos ser perseverantes, que lutemos e corramos, pensando que lá na frente o Senhor está nos esperando e assim nós aguardamos que o Senhor venha, que Cristo nos céus venha com glória e majestade nos chamar, ó Deus. Essa é a nossa esperança, é o que nós ansiamos com todo o nosso coração, com todas as nossas forças, ó Pai. Nós não temos nossos olhos no mundo, mas temos nossos olhos no Senhor. Ó Deus, cuida dos meus irmãos, ó Pai, aqueles que estão cansados, aqueles que não estão aguentando mais correr, ó Deus. Que o Senhor, ó Pai, e a igreja do Senhor sejam agentes para renovar a força, ó Pai, de cada um e possamos continuar correndo até o final, até encontrarmos o Senhor. É esse o nosso desejo, Pai, essa é a nossa oração. No nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Tenham todos uma excelente semana na presença de Cristo.